Bom dia, gente. Ah, né? Bom dia, né? Melhorou bastante. Até a criança falou bom dia, tá vendo? Ela mesmo. Ânimo, né? Isso é muito bom. Afinal de contas, nós estamos aqui. O sol brilhou para nós, nos tirou da nossa zona de conforto, porque domingão, na missa das 10, é complicado, né? Aí a gente vem e vê, quando nós adentramos aqui, ninguém para, ai, nossa, eu tinha que vir aqui por obrigação. Não, vocês vieram porque vocês queriam vir aqui mesmo. O que vamos fazer? Trocar umas ideias, comentar alguma coisa. O mais importante é que saiu de dentro de nós a vontade de querer, de vir. Então sejamos todos bem-vindos a esta Casa do Caminho. Nós temos alguns recados, né? Como sempre, precisamos de alimentos, da ajuda material. No caso, a cesta é composta de 12 itens, 1, 2, 3, 4, precisamos de 8, né? Então tá bom o negócio aqui, né? Então leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, todas as farinhas, feijão e sal. Farinha de trigo, mandioca, de milho, por aí vai. É importante nós colaborarmos. É extremamente prático. Mesmo porque alguns de vocês adentraram e viram que estava acontecendo uma festinha lá embaixo, né? O que é aquilo? É o encerramento do grupo que dá assistência gestante. Já tinha 2 pequenininhos lá, vocês foram já ver lá as criancinhas? Lindas, lindas. E tem 2 pequenininhas e 4 barrigões. É uma proporção, né? 2 pequenininhas e 4 barrigões. E ali a gente vê o que, gente? A gente vê vida, né? A gente vê a oportunidade bendita da reencarnação se fazendo presente. Que bom que nós podemos, então, fazer o mínimo para aquelas pessoas. Então, nós temos esse trabalho de assistência às famílias, através da doação de alimentos. E também, todo final do ano, nós fazemos uma festinha para aquelas crianças que pertencem a essas famílias. E nós temos ainda 3 famílias que não foram adotadas. Assim, adotadas no sentido de apadrinhadas. E acho que é legal todos nós fazermos a nossa parte também. Tá? Então a companheira, cadê a menina que tá ali? Ela tem lá 3, ainda o nomezinho das crianças. Quem quiser, que ainda não pegou, pega. Tá bom? É uma boa oportunidade de fazermos também a nossa parte. Alguém aqui é novo na casa, fora eu? Não? Então, tá bom. Eu e o Paulo, tá? Sempre esqueço do Paulo, né? Muito bem. Então, gente, vamos aproveitar nesse momento, então, o convite que eu faço a todos vocês é deixar essa música adentrar o nosso ser. E que nos leve num pensamento contínuo até a figura desse meigo Rabi, que nos inspira, que nos fortalece a cada manhã. Pois nós aqui que estamos prostrados de joelhos, clamamos do fundo de nossa alma: Mestre, amigo, que possamos caminhar lado a lado. Que teus passos nos guiem até Deus, o Pai. E assim, nós imploramos ao Deus maior, ao Deus do amor: Senhor, fazei cada um de nós instrumentos de sua paz. Que eu seja capaz de amar muito mais, que eu seja capaz de conseguir compreender tudo aquilo que está em minha volta, que eu possa, Senhor, perdoar a todos aqueles que me ofendem.
pois, que um dia eu possa ser digno de que entreis aqui na minha morada. E desta forma poderei caminhar lado a lado. Cumpra-se sempre, Senhor, a tua e não a nossa vontade. E que assim seja. Graças a Deus. Hoje seremos brindados, né? Afinal de contas, o Pablo veio aqui nos dar, né, as suas palavras para conosco. Então vamos ouvi-los atentamente e após vamos questioná-lo atentamente também, né, Pablo? Seja feliz, meu querido. Assim que eu achar o stop, eu paro, tá? Eu estava também olhando de longe, falei, onde será que é? Se precisar apertar, onde que é? Bom dia a todos. Que a doce e meiga paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, agora e sempre. É sempre uma felicidade. Quem, na verdade, é brindado de vir aqui em Santana sou eu. Não venho tanto quanto queria, né, por outros compromissos, mas sempre que possível eu guardo com muito carinho, já quase 10 anos já, as vindas aqui. Eu estava decapitado, estava saindo na internet, o pessoal estava... Olha, ela me deixou sem cabeça, Denise. Isso porque eu já estou um tempo, mas se fosse novato, né? E é sempre muito gostoso aqui acompanhar o desenvolvimento dessa casa, né? Eu acho que os núcleos espíritas, o Kardec, quando da codificação, nós temos um livro muito interessante para nós que estudamos a doutrina, para nós acompanharmos e vemos a dificuldade que foi. Assim como nós estudamos, vocês já leram Emmanuel e André Luiz, a maior parte já leu, né? Todo mundo gosta dos romances, né, seu Paulo? E nós temos o Paulo Estevão, né? Que é um romance maravilhoso que nos traz a história do vaso escolhido. Saulo, depois Saulo de Tarso, Paulo. E as dificuldades, já quando Jesus não se encontrava mais entre nós fisicamente, da divulgação desse evangelho redivivo, dessa força, e sobre toda a dificuldade mesmo das viagens apostólicas que ele fez com os gentios, da dificuldade realmente de divulgar o evangelho. Tempos depois, quando nós temos com o Espiritismo a outra revelação, afinal Cristo nos prometeu, né? Se guardastes as minhas palavras, eu rogarei ao Pai para que vos encaminhe o Espírito da verdade, para esclarecer coisas ainda que não somos capazes de compreender naquele momento, há 2000 anos atrás. E temos o advento da doutrina dos Espíritos, em meados do período das luzes, nesse momento histórico de grande desenvolvimento da humanidade. E imaginem também a dificuldade. Se hoje nós já temos a dificuldade, quando falamos que somos espíritas em alguns meios, as pessoas ainda nos olham com um ar de desconfiança, né? Mas o espiritismo, né? Imaginem no espiritismo nascedor. Se foi fácil para Kardec desenvolver isso. E num livrinho muito interessante, né, A Viagem Espírita, em 1862, o Kardec nos traz esses relatos da importância da divulgação do espiritismo nascente, né, nos núcleos diversos, mesmo em França ainda, mas depois se expandindo, chegando aqui ao Brasil e tendo grandes missionários como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, nessa divulgação, na criação da Federação Espírita Brasileira, e depois de todos esses núcleos que nós temos. E é muito interessante, muito gostoso nós frequentarmos essas outras casas, né, no estado, em São Paulo, vendo a participação das pessoas, que mesmo em núcleos menores, levam a fundo, né, aquela máxima que o Kardec nos trouxe, que fora da caridade não há salvação. Então esses trabalhos que são feitos aqui de distribuição, né, da sopa fraterna, do pãozinho, esse pessoal aqui dessa região bem complicada da Cruzeiro do Sul, dos mantimentos, do atendimento à população em geral aqui, é muito bonito. Eu fico muito feliz desse trabalho que é desenvolvido, sinto muito orgulho e divulgo. Sempre que posso, falo aqui da Olavo Egídio, da Casa do Caminho de Santana. Então é um grande prazer, nós sempre vimos aqui, conversarmos um pouquinho.
E nas manhãs de domingo, né, que foi o dia que eu deixei para podermos conversar, é um dia muito gostoso. Eu fico muito feliz que muitas pessoas venham, não só aqui, mas também pela rede. As facilidades da internet hoje são maravilhosas, né? Nós temos acesso à informação, temos só que filtrar essa informação, né, porque vem de tudo. Então, mas tem muita coisa boa. Nós temos essa potência de otimizarmos e captarmos cada vez mais esses conhecimentos. Hoje, meus queridos, nós temos um tema. Vai começar difícil, mas depois nós vamos aclarar. O tema já é um título já um pouco complicado, né, de um livro de momentos de reflexão, que tem por base, a maior parte, um livro do André Luiz, O Sinal Verde, né, o caminho correto a seguir. Não quando está amarelo ou vermelho, né? Amarelo e vermelho separa. Fala, opa, esse aqui não é o caminho, né? Mas o mentor espiritual André Luiz nos fala o sinal verde, o caminho que nós devemos. Opa, aqui dá para eu seguir. E essa reflexão é baseada nesse livro e tem por título a expressão conflitos. Será que nós somos criaturas conflituosas? Nós arrumamos muitos conflitos, muitas arengas. E, em especial, porque se nós formos falarmos dos conflitos, nós vamos falar bastante, né? No dia a dia. Será que quando alguém fecha a gente no carro, ou a gente está no transporte público, que normalmente não está muito cheio, né? E alguém pisa o nosso pé, será que a gente arruma confusão ou não? Mas essa reflexão da manhã de hoje, ela nos traz um ambiente muito próprio dessa questão dos conflitos, que é o nosso ambiente doméstico, o nosso lar. Não é o nosso lar do André Luiz, não, tá, turma? A colônia espiritual. É o nosso lar, a nossa casa mesmo. Lá com aquele pessoal que nós moramos, que nós convivemos. E é ali que o bicho pega, né? É ali que nós temos grandes dificuldades de compreender, de tolerar, porque muitas vezes nós nos vestimos com aquela couraça, com aquele verniz dourado de fidalguia, de gentileza, de dóceis, carinhosos, na rua, né, com as pessoas que nos conhecem pela primeira vez. Mas aí conviver um pouquinho, nós começamos a mostrar os nossos sentimentos menos felizes, nosso orgulho, a nossa vaidade, como a canção do Paulinho, né? Orgulho, vaidade, desamor são coisas banais que só têm utilidade para machucar o nosso amor. O grande poeta, Paulinho da Viola. E aí, nós pensamos assim, mas muitas vezes eu tenho que ser mais rígido, senão minha casa vira uma bagunça. Aquela louça que fica em cima da pia, não vou conseguir dormir e acordar com aquela louça suja. Mas aquele que convive, não, amanhã eu lavo. Deixa para amanhã. Não pode, eu vou lavar hoje. Aí a gente arruma uma confusão. Esqueceu a porta aberta do armário. Como que você consegue deixar sempre essa porta aberta? Sua cama você não arrumou? Você está pensando o quê? Eu não sou seu empregado para ficar arrumando as suas coisas, para sair atrás pegando onde que você vai deixando o chinelo jogado. Chega em casa, joga o chinelo para um lado, o sapato para o outro, toma banho, não leva a toalha para secar no varal, deixa jogada em cima da cama, fica aquela bagunça, não põe a roupa suja dentro do cesto. E aí nós vamos, né, nessas pequenas situações, e muitas vezes as formas pelas quais nós cobramos aquelas pessoas, porque nós temos legitimidade, né? Porque dentro do lar, normalmente nós temos aquela relação, muitas vezes aí que o direito nos fala era o pátrio poder, e graças a Deus não é mais o pátrio poder, porque esse modelo de sociedade patriarcal, infelizmente, persiste, vide as grandes discriminações, diferenças que temos ainda com relação às mulheres. Mas somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, então não temos diferença, né? De sexo, de gênero, nós temos que ser felizes. Isso é importante. Nós somos destinados à felicidade. Daqui a pouco nós falamos um pouquinho da felicidade, que a gente fica meio em dúvida, assim, vou ser feliz nessa existência. Não é um mundo de provas e expiações? Dá para ser feliz num mundo de provas e expiações, num mundo de dificuldades? Essa doutrina dos espíritos me deixa louco.
Mas aí nós vemos que nessas relações domésticas, de não mais pátrio poder, o poder do homem, o homem que tem que reger a vida na casa, as decisões têm que ser comuns a todos aqueles que habitam, dos homens, das mulheres, aqueles que convivem e que se destinaram, se dispuseram a viver essa existência juntos. Só que nós nos esquecemos, quando nós falamos da doutrina dos espíritos, que muitas vezes esses encontros não são ao acaso. E, em verdade, será que o acaso existe? Ou será que nós estamos numa grande trama com uma finalidade de aprendizado, de uma grande escola? E aí eu me pergunto muitas vezes, mas por que eu fui voltar nesta casa? Justamente com essas pessoas que eu tenho uma grande dificuldade de aceitação. A pessoa pensa tudo diferente de mim, me testa todo o tempo, me deixa louco, eu já acordo, já saio com a cabeça transtornada, batendo a porta. E aí nós vamos para o tema do dia de hoje, os conflitos. E será que nós temos muitos conflitos desses, meus queridos irmãos, dentro desse nosso ambiente doméstico, do nosso lar? Ou será que quando nós vemos essa bagunça, ou a pessoa fala alguma coisa, eu vou sair, não falei para onde foi, será que eu sou, não, tudo bem, pode deixar, não tem problema, depois eu arrumo, eu fecho para você, vai em paz, fica tranquilo, viu? Ó, é assim que nós somos? Nós somos assim? Acho que não, né? Nós somos conflituosos. Nós somos. Só que aí nós nos esquecemos justamente dessas oportunidades que o nosso colega disse há pouco aqui. Essa oportunidade bendita da reencarnação. E bendita mesmo. E nós nos esquecemos de aproveitá-las. Nos mais ínfimos instantes. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos procurando só o lado negativo dessas resoluções, aí saímos de casa, brigo com todo mundo em casa. Saio na rua, passa uma pessoa, bom dia. A pessoa fala, nossa, que pessoa educada. Cavaleiro, deve ser um amor de pessoa. Conviver com essa pessoa deve ser maravilhoso. Vai lá dentro de casa para ver. Né? E aí nós nos esquecemos e nos arrependemos, muitas vezes, porque no meio dessa jornada, no meio desse caminho, muitas vezes, nós nos deparamos com desencarnes precoces. Então, aquele companheiro que subitamente está conosco, mas quando menos esperamos, é convidado a retornar à pátria espiritual. E aí nós sentimos aquela questão assim, meu Deus, eu falei tal coisa para aquela pessoa ontem. O arrependimento bate. Aquele sentimento, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, se eu tivesse a oportunidade de desdizer aquilo que eu disse, sei que ofendi aquela pessoa, eu teria feito. E assim somos nós, sempre postergando as lições que podemos implementar hoje nas nossas vidas, de compreensão, de paciência, de perdão, de aceitação, de benevolência. E aí nós deixamos de recordar, ou mesmo de vivenciar, os grandes exemplos que aqui tivemos. E dentre os exemplos, o maior deles, do nosso Mestre Jesus. Jesus, há 2000 anos atrás, quando esteve entre nós, numa das passagens mais belas que a humanidade pôde retratar e reproduzir, Mahatma Gandhi nos diz que se perdêssemos tudo que foi escrito acerca da espiritualidade, mas tivéssemos apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E Jesus nos diz, naquele sermão longínquo, mas que ecoa até hoje em nossos corações e em nossas vidas, as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, queridos irmãos, e a bem-aventurança nada mais
significa do que felicidade. Jesus nos convida à felicidade. Em determinada passagem ele nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou possuirão a terra em algumas traduções. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E muitas vezes nós temos a dificuldade de compreendermos o que Jesus quis nos dizer em sermos mansos e sermos pacíficos. Então quer dizer, se alguém me ofender, se alguém brigar comigo, se alguém for intolerante comigo, eu tenho que ser manso? Eu tenho que ser pacífico? Será que é essa a nossa natureza? De sermos mansos e pacíficos? E afinal, no que consiste a mansuetude e a passividade? Em aceitarmos tudo o que os outros nos fazem? Ou, como nos ensina o Espírito de Lázaro, com a equipe do Espírito da Verdade, no capítulo 9, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convidando à afabilidade e à doçura, em sermos generosos, em sermos gentis, agimos com fidalguia, com cavalheirismo, com compreensão. E diante dos conflitos, temos a compreensão de que aquele irmão que nos ofende muitas vezes é um companheiro que muitas vezes precisa da nossa compreensão. E muitas vezes nos esquecemos, e a doutrina vem para nos recordar, que somos seres espirituais. Somos espírito. Estamos encarnados. Já tivemos outras oportunidades de estarmos encarnados. E teremos ainda tantas outras quantas forem necessárias, por meio da chamada reencarnação, que é justamente uma dádiva que o Senhor nos confere para aprendermos, especialmente em planos de prova e expiações, como o nosso, que ruma passos lentos à regeneração. Mas estamos no caminho, estamos na melhora. Mas essa melhora e essa transformação, meus queridos, ela não vai acontecer de um momento para outro. E não nos enganemos de que numa reencarnação, em uma semana, do dia para a noite, nós conseguiremos podar das nossas raízes, dos nossos galhos, da nossa existência, os sentimentos menos felizes que guardamos em nossos corações. Temos grandes dificuldades ainda. Nós mesmos, e mais, de compreendermos os outros, que também, esquecemos, são espíritos em um processo de evolução. E muitas vezes nós cobramos do outro aquilo que já temos como compreensão. Mas será que nós nos perguntamos se aquele irmão que eu cobro uma atitude, uma postura, uma conduta, ele já guarda a possibilidade de compreensão daquilo que eu estou falando, que eu estou cobrando, que eu tento ensinar? Será que nós, há 2000 anos atrás, e ainda hoje, já compreendemos, com todas as luzes, as lições e os exemplos do Cristo? Ou será que a cada dia das nossas existências, nós procuramos compreender um pouquinho essas luzes? Mesmo porque luz demais, se nós estivermos preparados, elas podem cegar. Então, para e passo, a cada momento de nossas vidas, nós temos grandes oportunidades que muitas vezes deixamos passar, de convívio, de compreensão, de perdão, de exercitarmos a paciência e de exercitarmos a caridade, que é esse chamado amor em ação. E muitas vezes é fácil para nós sermos bons, afáveis, dóceis com as pessoas que nós não conhecemos, nos doando, dentro da casa espírita, dentro de locais que nós temos afinidade com as pessoas, porque é fácil, né? Amar o próximo bem próximo e o próximo que eu gosto, e amar aquele próximo que não é tão próximo,
aquele que a minha aura não bate, não me dou bem com aquela pessoa. Esse já é um pouquinho mais difícil, né? E muitas vezes essa pessoa que nós temos uma grande dificuldade, como a lição de hoje nos traz, o foco em específico ao nosso ambiente doméstico, essa pessoa está dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente doméstico. E é ali que nós temos uma grande oportunidade de redenção, de caminharmos novamente juntos, de perdoarmos, de compreendermos, de auxiliarmos, de nos ajudarmos. O mestre, em outra belíssima passagem, nos diz que aquelas pessoas que nós temos dificuldade, muitas vezes chamamos de adversários, na verdade, esses nossos opositores são nossos grandes professores, porque eles apontam os nossos vícios. E nós não gostamos de ter esses vícios apontados. Nós gostamos apenas daquela pessoa que nos passa a mão na cabeça, que fala, que maravilha. Agora, quando a pessoa nos aponta um vício, uma dificuldade, e no fundo dos nossos corações nós sabemos o que na verdade temos que melhorar, nós entramos em conflito. E o mestre nos diz, nessas belas lições, que devemos aproveitar a caminhada, ou seja, essa oportunidade terrena, para caminharmos com os nossos adversários. Se ele nos convida a caminhar um pouco, caminhemos um tanto mais. Porque de adversário encarnado, esse nosso irmão pode se tornar um obsessor desencarnado e nos influenciar de forma negativa, quando na verdade, se tivéssemos rompido com esses laços de inimizade, de conflito, ao invés de um obsessor, nós poderíamos ter um protetor, um guardião. E espírita é uma beleza, né? Porque espírita não faz nada errado. Espírita coloca, não, mas você falou tal coisa, mas é que eu falo, eu gosto de falar a verdade, eu não seguro, eu falo. Mas na verdade não fui eu, foi o meu obsessor que me influenciou. O espírito, ele tem essa... será que em todas as atitudes e problemas e nos nossos desvios são os nossos obsessores, são os nossos amigos espirituais que nos influenciam de forma negativamente? Ou somos nós que precisamos exercitar um pouquinho o que o mentor do Chico, o grande Emmanuel, nos diz? Para, antes de proferirmos a palavra, temos o santo remédio da água. Colocar um pouquinho de água na boca. E para não sair espirrando a água, a gente fica com a boca fechada. E não fala aquilo que queria falar. Mas eu não me seguro, não me controlo, eu falo. E nós sabemos que muitas vezes, meus caros, as palavras, elas ferem mais do que os gestos, as atitudes, o ato físico. Porque a palavra, ela fica no nosso âmago, no nosso interior. Nós ficamos remoendo aquelas palavras. E muitos irmãos remoem tanto na existência, encarnado, desencarnam e ainda se apegam àquele conflito. E enxergam, em verdade, aquele irmão que compartilha a existência como um adversário, como um inimigo. E o mestre nos pede, em outra lição, para diante das dificuldades, nós aprendemos a perdoar. A perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas é difícil. É claro que é difícil perdoar. Porque para exercitar o perdão, nós precisamos, primeiro, reformular o nosso sentimento interior. E as grandes mudanças, elas ocorrem não do dia para a noite, e não para toda a humanidade. Porque muitas vezes, diante das informações que somos bombardeados, das ocorrências do dia a dia, nós ficamos descrentes. Nós enxergamos no nosso companheiro, no nosso semelhante, no ser humano, uma criatura ainda, dentro de um processo de evolução espiritual, uma criatura primitiva. Mas nós não podemos nos enganar com a nossa essência. Nós somos destinados à felicidade, nós somos destinados a essa construção. E todas essas situações que ocorrem, e principalmente num planeta como o nosso, de provas e expiações, tem natureza de depuração, de ciclos,
de aprendizado, de reformulação, diante das adversidades, diante dos problemas, é que muitas vezes exaltamos sentimentos esquecidos. Diante da tragédia, da miséria, nós despertamos muitas vezes a fraternidade, a caridade, o olhar o semelhante como uma pessoa que necessita de auxílio. Mas será que só nesses momentos em que nós vamos ter despertado em nós esse sentimento de auxiliar, de estender a mão, de sermos caridosos? Ou nós já podemos começar a implementar isso nos nossos corações, nas nossas vidas, por meio desse convite que a doutrina nos chama de reformulação interior, de reformulação moral? Nós não conseguiremos mudar o mundo do dia para a noite. A mudança do mundo começa em nós mesmos. A mudança da civilização começa em nós mesmos. E começa principalmente dentro desse ambiente doméstico chamado lar, que ao invés de ser um local conflituoso, deveria, como a própria expressão, como a própria grafia do nome diz, lar, deveria ser entendido como um local de amarmos realmente. E será que nós amamos realmente no nosso lar? Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade, para ao invés de acordarmos e reclamarmos da pia, nós vamos arrumar a louça? E realmente é difícil, hein? A louça amanhecida de um dia para o outro é complicado. Eu confesso que é complicado. Mas ao invés de já chegarmos brigando, conflituosos, não é gostoso nós acordarmos, a pessoa olhar para nós e dizer assim: bom dia, eu te amo. Será que nós acordamos assim? Não? Eu estou com sono, queria dormir mais um pouco. Em várias situações. Roncou, não me deixou dormir, é verdade, tem essa também, né? Te virei de lado, mas não adiantou. E muitas vezes nós nos deparamos com essa situação, mas nós precisamos desse choque, né? Certa vez, a correria, e tudo nós colocamos a culpa na correria, nessa loucura do dia a dia, de chegarmos, de não olharmos para o outro. Até porque, é claro, eu disse, a tecnologia nos traz grandes benefícios, mas já perceberam que nós não estamos vivendo com o outro? Cada vez eu estou me sentindo na Matrix, assim, né, daquele filme, no mundo virtual, porque as pessoas não conversam mais. Dentro da própria casa, cada um com seu telefone, o bit-bit, como diz algum amigo, zap-zap, e fica lá. Vamos jantar? Agora não. Vamos sair? Agora não. Então as pessoas se comunicam nas ruas, as pessoas não olham umas para as outras. Todo mundo abaixa a cabeça e fica no telefone. Você vai no restaurante, as pessoas não estão conversando. Estamos todas olhando. Não. A rede social, o que fulano curtiu? Será que ele curtiu minha foto? Será que... É gostoso, é claro que é gostoso, né? Essa rede social. E cada vez mais nós começamos a entrar nessa grande sintonia universal. E é interessante porque, quanto na erraticidade, quando nós estamos encarnados, a criatura espiritual, ela se comunica pelo pensamento. E o pensamento é matéria. Né? Tá dentro de se propaga dentro do fluido universal, que é a matéria. E o espírito, a força pensante, o princípio inteligente, é que move. Né? E lá não dá para a gente se esconder, nós mostramos a nossa verdadeira essência. Aqui ainda nós conseguimos falar uma coisa e pensarmos outra. E o mestre nos assevera. Lá não dá. Na erraticidade não dá. Às vezes a pessoa tem atores. Para a pessoa que está encarnada, nós conseguimos. A pessoa, nossa. Agora por dentro nós conseguimos enxergar. A não ser que a pessoa tenha clarividência, veja a aura, veja aquelas cobrinhas saindo aí, até vai, né? Como o Chico, e o Emmanuel possibilita isso para ele. Mas essa transmissão, essa energia, e as redes sociais, esses novos meios, acabam com que nós nos comuniquemos. Veja a informação, acontece uma coisa do outro lado do mundo em segundos. Antes nós não tínhamos essas informações. As coisas demoravam a chegar, então nós estamos muito mais sintonizados, que é a essência da nossa vida espiritual. Nós estamos em constante sintonia. Né? E nós transmitimos esses bons pensamentos, esses maus pensamentos nessa nossa convivência. E nós temos, meus caros, essa grande oportunidade de aprendizado, de reformulação interior nessa existência que nós temos.
Muitas vezes, diante da parentela difícil, nós temos irmãos que em outras oportunidades, e mesmo quando desta existência ou quando desta reencarnação, nós não pedimos, nós imploramos para voltarmos sob o mesmo teto, para aprendermos, para resgatarmos. As massas espirituais que reencarnam num plano de provas e expiações ainda têm, na maior parte das vezes, a necessidade justamente de expiar, de provar, de resgate, de aprender. E nada melhor do que o ambiente doméstico para aprendermos. Se nós queremos modificar o mundo, a começar por nós mesmos, o lar é a primeira base da sociedade. O ambiente doméstico, a convivência com os nossos parentes, é o primeiro local que nós temos a oportunidade de crescimento, de aprendizado, de exercitarmos a tolerância, essas lições de afabilidade e doçura. Muitas vezes, e não é isso que o Cristo nos assevera, como em outras lições ele nos passa, a mansuetude, a passividade, esse convite que ele nos fala nas bem-aventuranças, felizes os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus, é um convite a exteriorizarmos essa benevolência, a compreensão desse companheiro. É claro que nós não vamos tolerar a violência com nós mesmos. Temos a defesa, temos a possibilidade, mas temos mais ainda a possibilidade de auxiliar aquele irmão que ofende, que na verdade é quem precisa de um médico, porque o são não precisa de médico, mas aquele que está no momento de dificuldade, que profere impropérios, que nos agride, será que esse irmão está tranquilo, está em paz? Será que nós temos a oportunidade de levar essa calma, às vezes, muitas vezes pelo nosso exemplo, pelas nossas palavras? E muitas vezes é difícil de nós, muitas vezes, nos aproximarmos. A simples aproximação já pode causar um constrangimento, um conflito muito grave. Mas aí nós nos esquecemos de uma ferramenta poderosa que nós temos, que é a prece. Em poucos momentos nós realizaremos as vibrações, que é essa doação de energia, de amor para toda a humanidade, para esses nossos irmãos. E nós temos, por meio da prece, queridos irmãos, e a prece nada mais é do que essa conversa que nós temos diretamente com o nosso Criador, uma conversa de um alto valor moral, pedindo sustentação, pedindo força, pedindo amparo, para diante das dificuldades que muitas vezes passamos, temos o auxílio do plano maior, por meio de mensageiros enviados, por meio de boas intuições, de boas ideias. Porque quando nós estamos na situação conflituosa, e se nós deixamos nos levar pelo conflito, nós ficamos cegos. Todos os valores, tudo que dissemos, tudo que prometemos, tudo que estávamos tentando construir, em frações de segundo, podemos deixar esse castelo de areia ruir. E a perseverança, a fé, a crença no Pai, é que nos dá força para sustentar e atravessarmos muitas vezes diante das dificuldades. E principalmente no ambiente doméstico, que encontramos muitas vezes aquela dificuldade, diuturnamente, dia após dia, noite após noite. E será que é fácil aguentarmos essa turbulência durante tanto tempo? Se tivermos resignação, se tivermos paciência, se tivermos fé e sustentação, certamente teremos em nossos corações uma luz a mais, uma força maior para superarmos essas dificuldades. Porque como o Evangelho nos ensina e como o Mestre nos convida, o jugo muitas vezes pode ser pesado. E o jugo nada mais é do que aquele madeiro que é colocado sobre os animais que tracionam uma carroça, e muitas vezes nós nos sentimos com aquele jugo sobre os nossos ombros. Aquele madeiro, apesar tanto que nós não temos condições nem de olhar à frente, nem acima, mas nós só olhamos para o chão, para a matéria. E nós nos esquecemos que somos criaturas espirituais,
que estamos nessa existência por breves momentos, com uma finalidade de aprendizado. Temos a dificuldade, mas o convite do Cristo é de que interpretemos esse jugo, esses pesos, esses fardos, essas dificuldades que guardamos muitas vezes nas nossas existências, por meio dos conflitos mesmo, nos ambientes domésticos. O convite do Mestre é para que tornemos esse jugo suave, esse fardo leve, ao seguirmos os seus exemplos, as suas lições, e compreendemos a nossa verdadeira essência. Porque quando Cristo nos falava do reino de Deus, de possuirmos a terra, Ele nos falava as verdades do Espírito, sabedouro do nosso processo de evolução e dessa caminhada evolutiva que passamos. Nós temos hoje, queridos irmãos, essa grande oportunidade para transformarmos as situações de conflito em situações de aprendizado e exercitarmos todas essas lições que o Mestre nos convida, sendo afáveis, generosos, benevolentes, pacientes e muitas vezes, com o nosso exemplo, transformando corações renitentes, corações com aspereza, com dureza, mas que a cada dia, com o nosso exemplo e principalmente com o nosso amor, o nosso carinho e a nossa fé, nós podemos modificar. Nós podemos modificar, nós podemos auxiliar, sem nos esquecermos que somos criaturas imortais, destinadas ao progresso e ao amor. Muita paz a todos, tenham uma excelente semana, com muita luz, muito equilíbrio e sustentação, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Graças a Deus. Obrigado, Pablo. Alguém quer um comentário, uma pergunta? Você. Ele já está falando. Já está falando. Nós já estávamos nos comunicando perfeitamente. Ali, mas ele entendeu tudo. Com certeza. Aliás, mais do que a gente. Mais alguém? Lá, aqui, obrigado pela palestra, Pablo. Eu estava aqui pensando também que até do ponto de vista racional, você vê que tudo converge. Sim, né? Perfeito. Eu estava lembrando, o Stephen Hawking, aquele perfeito. O físico lá da teoria do tudo, né? Do todo. Ou o universo numa casca de nós, o multiverso. Isso. Sim. Então, ele fala que no passado foi útil ser agressivo para sobreviver. Só que hoje em dia, isso pode levar a humanidade à ruína. Ou seja, isso que você está falando, de ser manso, ser compreensivo, tal, pacífico, né? É a regra do mundo atual. Queiramos ou não, nós temos que nos ajustar a isso. Em determinado momento, nós acabamos aquele sentimento, aquela ingratidão, aquilo tudo vai se transformando. Mas para isso nós precisamos do acalanto, do carinho, do colinho, do amor. Por trás de tudo isso está a parte espiritual, né, do amor e tudo, para que a parte racional se assente. Sim. Né? Há uma convergência da ciência. Né? Nós temos muitas obras acerca de ponderações entre Einstein, Kardec, o próprio Stephen Hawking. Nós temos uma convergência. Se nós pegarmos a doutrina, nós vamos vendo que tudo vai se encaixando. Porque, afinal de contas, nada foge às leis do nosso Criador. Então, caminhamos nessa lei maior e nos adequamos de acordo com essas leis. Às vezes, às duras penas. E às vezes de forma mais suave, a depender do nosso grau de evolução e da nossa condição moral e do nosso esforço em nos melhorarmos. Isso depende de um para outro. Então nós não podemos obrigar o outro, né, a já estar numa condição que muitas vezes estamos. Então, veja, a maior parte das pessoas não vem num domingo de manhã conversar e tentar entender um pouco mais da doutrina e tentar se melhorar. Se nós já estamos aqui é porque algo despertou no nosso coração de que, sinal amarelo, sinal verde. Como André diz, eu quero o sinal verde. O vermelho e o amarelo, eu sei que eu tenho que parar. Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Para ter menos turbulência, para ter mais equilíbrio e para ser feliz, efetivamente. O Kardec pergunta isso para os espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão
número 922, né? No que consiste se nós temos uma dificuldade e o mundo de provas e expiações é um mundo naturalmente de turbulência, como nós podemos ser felizes no mundo de provas e expiações? E o que os espíritos respondem para o Kardec? Eles dividem no aspecto material a posse do necessário, porque a posse em demasia nos traz aquela sensação de estarmos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos usufrutuários da matéria. A posse do necessário, sem excessos. Mas temos a posse porque estamos no mundo material. Então é natural que tenhamos a posse, de acordo com as nossas possibilidades, mas sem o excesso. E no plano material, ou no plano espiritual, ou no plano moral, os espíritos asseveram a consciência tranquila e a fé no futuro. É isso que nós precisamos ter. Bom dia, Pablo. Paulinho, bem, querido. Saudades. Também, sinto. Pablo, desde o começo da sua explanação, veio lá o capítulo Sede Perfeito, a frase, Sede Perfeito, pois você, o Pai Celestial é. Perfeito. Né? Do Espírito da Verdade. Perfeito. Achei interessante para onde vai caber isso, né? Então você veio falando, trouxe a ciência, trouxe a filosofia, né? Você agora ilustrou mais ainda, né? Traçando os grandes ícones das ciências e da filosofia dentro da busca da verdade, né? É o próprio Cristo dizer, a sua verdade é a vida, e quem crê em mim e nos meus ensinamentos chegará até o Pai. Sim. Então, a gente vai observando que nós somos cheios de defeitos especiais, que são só nossos, né? Sim. Lá no lar, aquele que não tem telhado de vidro, que atire a primeira pedra, ali, né? Ali ninguém pode falar, né? Não. De vez em quando a gente solta assim, dei uma desviada. Mas é bom, pelo menos agora a gente já começa a perceber, né? Fala, não devia ter falado aqui. Ser desperfeito. Não devia, mas estamos caminhando. Estamos caminhando. E pra gente terminar, a gente termina com aquela outra frase do Cristo, né? Eu sou a luz que ilumina o mundo, né? Aquele que seguir a luz chegará também ao caminho da vida. Né? Poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Chegaremos à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só do nosso Pai Criador, mas chegaremos a um bom tempo, se Deus quiser. Estamos caminhando, tentando, né, turma? De nada. Mais alguém? Não? Ah, isso aqui Eu Bom gostei dia. desse emoticon aqui bonitinho, sorrindo para mim, palestra inteira. Dá para ver aí, pessoal da internet? Sorriso. Diga, querida. Bom dia. Bom dia. É só para lembrar, a gente se empenha tanto em corrigir o outro, se empenha tanto em servir de modelo para o outro. Uhum. E como ele colocou, a nossa situação ainda é tão precária. Perfeito. Nós não somos modelo para absolutamente nada, as nossas virtudes ainda são muito frágilzinhas, né? Aquele caquinho, aquele gelo seco, bem fininho, que você pisou e ele cai. Eu sempre aviso para as pessoas, quando elas começam a se achar muita coisa, muito boas, muito pacientes, muito generosas, muito injustiçadas, porque afinal de contas, né? Porque comigo, né? Então, que Jesus alertou, quando os apóstolos falavam para ele, você é bom. Ele fala, não, bom é meu Pai, que está no céu. Eu não sou bom. Então, se o nosso modelo é Jesus, e ele é essa perfeição que nós buscamos alcançar, e ele mesmo se diz não bom, né, bom só Deus, então para nós... O quanto nós temos que caminhar. E exatamente. Quando Kardec questiona qual foi o espírito de maior envergadura moral que passou aqui, os espíritos respondem, Vide Jesus, exatamente. A caminho da luz, Emmanuel nos conta a evolução do planeta, o nosso desenvolvimento e Jesus como nosso governador planetário. No Novo Testamento ele já alertava, antes desse mundo ser, eu já era. Eu já era. Ele já, inclusive, você falou muito, como é que se chama? Simone. Simone. Obrigado, Simone. Quando você diz a respeito de olharmos o defeito no outro, o mestre é tão perfeito e nos fala em outras tantas lições, como do argueiro e a trave no olho. Nós enxergamos um cisco no olho do outro, não enxergamos uma trave no nosso, ou seja, o problema é sempre do outro, não o nosso. Aí a nossa dificuldade, nosso orgulho, nosso egoísmo que nos impedem muitas vezes de vermos essas questões. Mas realmente, o modelo maior é o Cristo. Vamos tentar pelo menos seguir um pouquinho
do que ele nos ensinou nessa oportunidade, não deixarmos para as outras. Né? Obrigado. Suas considerações finais. Só agradecer. Agradecer a oportunidade de estar com vocês, de aprendizado. Sempre essas conversas são, acho que para nós mesmos, uma grande oportunidade de crescimento, de reflexão, de reordenarmos o caminho das nossas vidas e, principalmente, diante muitas vezes das dificuldades, das turbulências que as pessoas nos falam, um cenário de dificuldade no nosso país, na humanidade, acabam não vendo possibilidades de melhora ou de crescimento, nós temos que nos lembrar que mesmo diante da tempestade, ao caminharmos mais um pouquinho, ao dissipar das nuvens, nós teremos o céu azul. E no leme dessa nau, que muitas vezes passa por turbulências e grandes ondas, nós temos o nosso mestre a caminhar com essa nau, no leme dessa nau e como nosso governador planetário. Acreditemos no Pai, no Mestre e façamos a nossa parte, com Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Ele é alto. Que bom, né, gente? Que bom que nós podemos estarmos juntos nessa mesma nova. E o convite que faço, então, é que, nesse exato instante, aqueles que se sentirem mais tranquilos e querer cerrar os seus olhos físicos, que assim o façam. Não no sentido dogmático, mas para entrar em sintonia com o plano maior. Assim, mais serenos, mais tranquilos, nós vamos visualizando Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, e pedindo aos amigos espirituais aqui presentes que possa transformar esses pensamentos, essas ideias, essas formas de pensamento e levarem aos locais necessitados, onde haja um leito de dor, seja uma dor física ou uma dor da alma, que nesse exato instante possam ser espargidos, derramados, cicatrizando e higienizando cada ferida do corpo e da alma. Da mesma forma, para aqueles que se colocam em prontidão à ajuda, ao socorro fraterno, ao amparo médico, que eles possam serem conduzidos aonde se faça necessário a sua experiência. Nesse exato instante, para que possa haver uma paz imensa, abraçando todo, envolvendo todo esse planeta azul. Que os conflitos geradores de discussões, que os conflitos bélicos, que os conflitos agressivos sejam deixados de lado, que os sentimentos de vingança não estejam mais dentro de nós, que o amor, que a compreensão, que a misericórdia e a indulgência faça parte de nós, daqueles que regem os países, e que tudo saia, Senhor, conforme a sua vontade, por nós mesmos, essa semana que se inicia, que tudo ocorra com o nosso mérito, mediante o nosso mérito, pelo esforço que eu conduzo, pelo remo que eu pego e fico navegando nesta nau, que eu não seja um grumete a deixar de lado a minha ação, mas sim um marinheiro disposto a enfrentar os desafios.
com Jesus à frente. Agradecidos estamos, ó Pai, pela bendita oportunidade de aqui nos reencontrarmos mais uma vez. Se conosco, nos ilumine e nos guarde. E que, na medida em que nós caminhamos, possamos deixar plantado uma semente de paz, de amor